Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e nós queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos já de início desejar a você um feliz, abençoado e próspero 2026. Que Jesus Cristo seja o centro de todas as suas ações e que Ele seja o abençoador da sua casa, que você tenha êxito em seus projetos. Nossa palavra de gratidão a você que durante o ano de 2025 nos acompanhou através das plataformas digitais, nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, através da TV Mão Amiga, que tem um alcance fenomenal. Louvamos a Deus pela sua vida. Você que está pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda semana tem uma lição, uma pré-aula da lição subsequente aqui no canal e você vai estar sempre atualizado no conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Nós encerramos o trimestre de 2025, quarto trimestre, com a lição, o título geral, Corpo, Alma e Espírito, né? Foi um trimestre maravilhoso. A última lição que está disponível, inclusive, no nosso canal do YouTube, você pode acessar, foi com a temática Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Essa lição maravilhosa, profunda, o conteúdo todo do trimestre, mas essa última lição muito importante. Então acesse lá e assista a hora que você quiser, pois o aplicativo está aí à sua disposição. Nós vamos iniciar então o primeiro trimestre de 2026 com essa roupagem nova que vocês estão vendo agora. Nós estamos com um cenário novo, tudo isso feito para a honra e a glória de Jesus, fruto das vossas orações, fruto dos vossos comentários, fruto do vosso apoio. Agradecidos a Deus, ao nosso pastor presidente, a todos os comentaristas que têm estado aqui para comentar essas pré-aulas. Hoje, em especial, eu aproveito já para apresentá-los. Pastor Rômulo, a paz do Senhor, Pastor Rômulo. Pastor Valci, Pastor João, que privilégio poder estar aqui falando da palavra de Deus e compartilhando um pouquinho, né, dessas lições abençoadoras, que possa ser um tempo edificante. Glória a Deus. Vamos aproveitar, Rômulo Eduardo Tavares. Rômulo Eduardo Tavares, conferencista, ensinador. Entra lá, acessa lá, você vai ver um pouco do conteúdo do Pastor Rômulo e se a agenda está aí disponível, né, Pastor Rômulo? Já está aberto 2026, já Entra em estamos contato. trabalhando. Já. Eita glória, coisa boa. E também ladeado aqui pelo Pastor João Germano. Paz do Senhor, Pastor João Germano. Paz do Senhor, Pastor Evanci, paz do Senhor, Pastor Rômulo. Uma honra poder estar aqui com os senhores e juntamente com os nossos ouvintes e telespectadores do nosso programa que estão sempre conosco aqui, e será, sem dúvida, um trimestre abençoadíssimo. Maravilha. João Germano. Da mesma forma, agendas abertas. Aberta para 2026. Olha que benção. Da mesma forma, dois homens aqui me ladeando com um vasto conhecimento, profundos e muito compromisso com Deus e a sua palavra, compromisso com a família, compromisso com a igreja. Nós três congregamos aqui no Templo Central. A minha agenda também está aberta, é @PRPalioto, mas a minha agenda é mais restrita um pouco, né? Eu sou menorzinho nesse quesito, né? A chamada é específica, né? Então eu não fui chamado tanto para isso, Pastor Rômulo, Pastor João, mas a gente prega, né? A gente, quando tem oportunidade, também fala do amor de Jesus, né? Então, feitas as apresentações, e nesse primeiro trimestre de 2026, nós vamos estudar o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Pastor Rômulo, um tema extremamente relevante e importante para os nossos dias. Base bíblica e doutrinária, é essencial crer na Trindade. Não tem como ser um cristão bíblico sem crer na Santíssima Trindade. Quando nos referimos a esse tema, falamos de quem Deus é, sua ação na história e também sua atuação no presente. Eu diria que conhecer a Santíssima Trindade é mergulhar em um assunto, de certa forma é um mistério, mas ao mesmo tempo é glorioso. Teremos um trimestre incrível no aprendizado e há muito para nós crescermos em graça e conhecimento. Glória a Deus. Pastor João Germano, o comentarista dessa lição,
o nosso mestre, já esteve conosco em uma EBO aqui, Douglas Batista, uma pessoa muito humilde e com muito conhecimento. Ele que é comentarista, né, das nossas lições, presidente, líder da Assembleia de Deus, missão no Distrito Federal, está na lição de número 1, tá? Presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB, vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino, RAE, teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação, e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Esse é o currículo do pastor Douglas Batista e, sobretudo, um servo de Deus. Eu tenho contato com ele, uma pessoa maravilhosa, humilde, com o conhecimento que tem, mas ele se curva para nos ouvir e isso é muito bom. O pastor João Germano, voltando ao senhor, um sumário dessa lição, né, a Santíssima Trindade, 13 lições maravilhosas. Eu deixo o senhor à vontade para citá-las, mas caso o senhor queira fazer também algum comentário sobre as mesmas, fique bem à vontade, pastor. Exatamente, pastor Evalci, e já bem mencionado pelo nosso querido pastor Rômulo, essa doutrina, ela não é apenas mais uma doutrina, ela é a doutrina basilar da verdadeira fé cristã e bíblica, como já foi mencionado aqui. Nós teremos, então, essas 13 lições, e a primeira lição que nós vamos estar estudando hoje é o mistério da Santíssima Trindade. Vamos dar uma olhada como ela está na Bíblia, na Palavra de Deus, e o desenvolvimento histórico, especialmente aí os primeiros concílios que trataram sobre este assunto, defendendo a igreja de forma, então, apologética contra as heresias que vinham surgindo no início da história da igreja. A segunda lição, nós vamos estudar especificamente sobre teontologia, ou seja, sobre o Deus Pai. Vamos falar, nos aprofundar sobre a pessoa de Deus e será importante e será uma lição espetacular. A terceira lição, o Pai enviou o Filho. Vamos falar sobre a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus. E vamos falar na lição 4 sobre a paternidade divina. Vamos entender o que isto significa. E já hoje teremos nessa primeira aula alguns direcionamentos acerca disso, né? Que não há um posicionamento elevado ou diminutivo acerca de qualquer uma dessas pessoas. Mas nós vamos falar, então, na lição 4 sobre a paternidade divina, a lição 5 sobre Deus o Filho, então vamos nos aprofundar dentro da matéria de cristologia. Depois, na lição 6, o Filho como o Verbo de Deus, que está mencionado no Evangelho de João, capítulo 1. Depois vamos falar sobre a soteriologia, ou a obra do Filho de Deus, e não só a soteriologia, mas todo o contexto que envolve o ministério do Senhor Jesus Cristo. A lição de número 8, nós vamos falar, então, sobre pneumagiologia, ou pneumatologia, como a maioria entende, que é o Deus Espírito Santo. A lição 9, o Espírito Santo, o regenerador. Esta obra do Espírito Santo, levando o homem a conhecer, a receber o Senhor Jesus Cristo em seu coração. A lição 10, o Espírito Santo, o capacitador. Assim como foi nos primeiros dias da história da igreja, assim o é até hoje. O Espírito Santo, o capacitador da igreja. A lição 11, a relação entre o Pai e o Espírito Santo. A lição 12, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a relação que há entre estas pessoas da Trindade? E a última lição, então, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Dentro da eclesiologia ou eclesiologia, como se encaixa a doutrina da Trindade? Pastor Evalci. Obrigado, pastor João Germano. Então você já teve aí uma ideia, uma visão geral de como os títulos das lições, e hoje, como já é mencionado, a primeira lição desse trimestre, o ministério da Santíssima Trindade. Hoje nós teremos uma visão panorâmica, uma visão geral sobre o conteúdo total da lição, né? Então, assuntos que nós vamos comentar aqui que possivelmente irá acontecer de nós comentarmos eles novamente no decorrer do trimestre. Mas a lição de hoje, o Ministério da Santíssima Trindade, o texto áudio dela nos diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo de número 17.
A verdade prática, pastor João Germano, pode ler para nós? Diz-nos assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Os objetivos da lição, que são 3, pastor Rômulo, leia para nós. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Acompanhe a leitura. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, que é dividida em 3 pontos principais. O primeiro ponto, a revelação trinitária no batismo de Jesus. O segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas. E o terceiro ponto, a relevância da Trindade para a fé cristã. O que é interessante, e eu vou até trazer alguns insights aqui do plano de aula, que diz assim: na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, que foi a leitura feita bíblica em classe de Mateus 3, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. E na motivação, pastor Rômulo e pastor João Germano, eles fazem um comentário aqui, eu achei até interessante, quando eu estava lendo, eu pensei em nós aqui. Porque nós estamos aqui hoje, os 3, com o mesmo propósito. Estamos aqui comentando a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2026. Ok. Comparar com a Trindade dá no número, mas eu não sei o que o pastor João Germano está pensando, eu não sei qual é o seu propósito, o seu pensamento, e muito menos vocês dois sabem qual é o meu. E na Trindade, se vocês me permitam, e eu dou até liberdade para comentarem, os 3 são distintos, porém o pensamento é único. Né? Não é o Espírito Santo pensa uma coisa, o Jesus pensa outra e o Pai pensa outra. Não, é essa uniformidade que é maravilhosa, o mesmo sentimento e o mesmo pensamento, diferente de nós, né? Eles possuem os mesmos atributos, né? Aquelas qualidades inseparáveis do ser de Deus. Né? Os absolutos, né? São absolutos. Então, são seres divinos. Não há distinção quanto a pensamento, nem quanto a propósito, muito menos quanto a capacidade, aos atributos e às qualidades. Né? Que maravilha, pastor João Germano. A gente até procura, inclusive está com bastante afinco olhando para esse conteúdo, que, diga-se de passagem, é uma das doutrinas mais complexas e difíceis dentro da teologia para se analisar e estudar. E, às vezes, a gente procura formas, meios de procurar explicar como que é a Trindade. Aí uns usam a questão da água, outros usam a questão da eletricidade. Tudo isso, talvez, em certo momento, sirva para ilustrar, né, o estado da água, gasoso, líquido e sólido. Então, isso dá para explicar, mas assim, na verdade, a maioria das heresias nasceram da tentativa de uma explicação humana para algo que é totalmente divino. Então, nós só conseguimos explicar Deus até onde ele revelou-se. Fora isso, são tentativas compreendidas por alguns e complicando a compreensão de outros. Então, a gente vai tentar, vamos olhar para esse conteúdo e o que está na Bíblia
é importante, como o senhor mesmo disse, há uma semelhança com alguma coisa, mas no todo não fecha. É verdade. A Bíblia tem suas comparações, suas metáforas, analogias para vários assuntos. Interessante que nesse ela não faz, né? Não tem. Então, qualquer uma que a gente faça, ela vai ser debilitada, vai ser limitada. Limitada é uma palavra interessante. impossível nós compreendermos só pela razão. Existe a questão tão bem colocada pelo pastor João Germano da revelação, e existe uma fé que é plantada em nós pelo Espírito, que nos faz crer na inspiração e na autoridade das Escrituras, naquilo que Deus disse. Se aquilo que Deus disse sobre si não é suficiente, a gente vai precisar desse tipo de procura, né? Mas ela demonstrou na história da igreja, como muito foi bem colocado aqui, um caminho para a heresia. Deus não precisa ser explicado, ele é crido, manifesto e revelado, né? Glória a Jesus. Para ajudar nesse trimestre, olha que coisa maravilhosa, livro de apoio, tá? Você professor, você superintendente, a gente tem o objetivo sempre de levar um pouco mais de conteúdo para auxiliá-lo na preparação da sua aula. Então, olha só, livro de apoio. Hoje não está comigo, na próxima aula nós traremos o devocional agora, que está disponibilizado aí, não chegou ainda na nossa livraria aqui, mas vai chegar, já está pedido. Então, o devocional agora do trimestre é muito bom. Declaração de fé das Assembleias de Deus, muito importante. Eu vi um teologia teu aí, né? E aí vamos levantar que não combinamos, mas os três trouxeram. Esse aqui é Teologia Sistemática Pentecostal. Esse livro é maravilhoso, escrito não por nada menos que Antônio Gilberto, saudoso, Cláudio Honor de Andrade, saudoso, né? Ciro Sanches, Zibord, Elenar Cabral, Helenaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva e o nosso presidente da IADS em Curitiba, pastor Wagner Gabi. Inclusive a matéria da Trindade neste conteúdo, neste manual, é escrita pelo pastor Ezequiel Soares. Olha só. Grande hebraísta, Grande teólogo. hebraísta, um grande e profundo conhecedor da palavra. E Zacarias de Aguiar Severa, Manual de Teologia Sistemática. Esse é do pastor Rômulo, né? A gente tenta puxar para cá, mas ele já vai pegar de volta. Isso aqui é de cabeceira, né? Então, há muitos outros livros, muitas sugestões boas, a gente traz algumas para que você possa aprofundar o seu conhecimento, porque nós confessamos o que vamos ensinar aqui. Nós vivemos confessamos, ensinamos e vivemos a fé trinitariana. Nós cremos na Trindade. A doutrina das Assembleias de Deus, declaração de fé. E esse trimestre nós vamos aprofundar. Não é o que a Assembleia de Deus define e crê, é o que nós cremos. Tá? Nós estamos muito enfáticos nisso. Nós cremos nisso pela palavra de Deus. A introdutória geral diz assim: vamos abordar o ministério da Trindade sobre os três aspectos: revelação no batismo de Jesus, distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Nesse primeiro ponto, eu vou com o pastor João Germano primeiro, revelação trinitária no batismo de Jesus. O primeiro subponto, pastor João, o batismo do Filho e a obediência de Jesus Cristo. Jesus não era pecador, não tinha pecado, e nós batizamos mediante a confissão para arrependimento. Como que se explica isso aqui? Por que Jesus se deixou batizar, pastor? Primeira coisa que eu vejo nesse ponto aqui já está na titularização do próprio ponto. Aqui está a primeira revelação plena da Trindade divina. Inclusive, na introdução está citado isso também, onde diz que o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e o Pai falando dos céus. Então, há ali uma formulação da Trindade, uma formação da Trindade. Em relação à questão do batismo de Jesus, o próprio texto, e ele mesmo responde isso ao Batista, a João, ele diz isso: assim convém cumprir toda a Escritura. Cristo encarnado veio para cumprir toda a Escritura, ou todas as profecias e tudo que havia sido revelado veterotestamentariamente, ou seja, o Antigo Testamento vinha falando da vinda dele, da chegada dele, que o Pai o enviaria para os seus, e ele vindo aqui vem cumprir. E aí o que chama a atenção é ele cumprindo isso,
Mesmo assim, os judeus não o aceitaram, mesmo assim, muitos questionamentos houveram, não só no momento, não só no contexto primitivo, mas ao longo da história, acerca da divindade de Cristo ou da descendência ou da vinda dele, do Pai, para este mundo. Imagine se ele não se submete. Aí diriam, olha, nem isso cumpriu. Então, Jesus vem para cumprir. E o batismo de Jesus, então, ele é um gesto de identificação com a pessoa do Pai, a obediência, ele, na sua encarnação ao Pai, e também a revelação nítida perante todos que ali estão, inclusive no próprio texto, ocorrendo de que ele é o Filho de Deus enviado a este mundo para ser o Salvador da humanidade. Então, é uma questão de obediência. Ele não batizou-se para tirar pecados. Ele é sem pecado. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso não é um arranjo. E alguns, às vezes, têm dificuldade em entender isso, pensando que a doutrina da soteriologia fora pelo menos apenas um arranjo para resolver um problema. Não, não. Desde a eternidade. E aí entra a questão da Trindade. E é interessante que no batismo de Jesus aparece ali o Filho, o Espírito e o Pai, porque eles, desde a eternidade, concordaram este momento. O batismo de Jesus, a encarnação do Verbo, como diz Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Essa expressão plenitude dos tempos não é hora, não está relacionada ao Cronos. Isso está relacionado ao Kairós de Deus. Essa plenitude é o projeto de Deus desde toda a eternidade. Então, o sacrifício de Cristo, essa vinda de Cristo, e aí ao apresentar-se tanto o Pai quanto o Espírito junto com o Filho, neste momento do batismo, revela que desde a eternidade havia um plano estabelecido por Deus, que na sua onisciência, e eis aí um atributo absoluto de Deus, aquilo que o senhor falou lá no início ao mencionar a Santíssima Trindade. Absolutos atributos de Deus, que é a onisciência, onipresença, onipotência, que só Deus possui. Nenhum outro ser, nem anjos, sejam eles da maior estirpe no nível celestial, possuem. Só Deus os possui. E aqui está, então, revelada a onisciência de Deus, que desde a eternidade havia projetado este momento. E é como se fora uma chancela do Pai e o Filho naquele momento. Agora é a hora. Agora chegou o momento exato que eu, na eternidade, já programei, já projetei. Que maravilha. Então, pura obediência. Por obediência. Vai por obediência. O segundo ponto, pastor Rômulo, eu vou contigo, porque tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Mas Jesus é Deus, é claro que ele está aqui na forma humana, mas agora fala da descida do Espírito e unção para o ministério. Jesus precisava desse enchimento, desse batismo, pastor João? A palavra unção nas escrituras, ela se relaciona com várias verdades e aplicações em relação aos ofícios. Então, tanto o rei, o sumo sacerdote e o profeta precisavam ser ungidos para que pudesse desempenhar o ofício ou ministério. E esse ato de derramar óleo ou untar com óleo, que lá no tabernáculo também passou por utensílios sagrados e depois toma essa dinâmica relacionada a funções, operações, era um ato público e simbólico. É claro que o óleo tinha várias finalidades em Israel, por exemplo, na cosmetologia, na alimentação, o símbolo de receptividade, até mesmo na guerra, utilizado como remédio, mas a principal função era essa função religiosa, social / espiritual. Era uma ideia de legitimidade e simbolizava a ação do Espírito, capacitando, habilitando, além de consagrar, daria de forma divina habilidades para que a pessoa desempenhasse, então, a sua missão e cumprisse o propósito. Nós estamos entendendo que na história da redenção há uma revelação progressiva. Então, quando nós vamos desenvolvendo a leitura já para o Novo Testamento, a ideia de
o ungido, ela se amplia muito. Então, as figuras proféticas e simbólicas do Antigo Testamento vão ter o seu real sentido na pessoa de Jesus, que agora é o Cristo, o ungido, ou o Messias, o enviado, o prometido. Jesus Cristo é o enviado para salvar. Então, fala de uma separação e capacitação divina. Lembramos que Jesus encarnou o próprio ato do batismo, como foi muito bem colocado, que é um ato ritualístico, inclusive inicial, tem a ver com essa função pública de receptividade, de identificação e de legitimidade. Então, quando o Espírito desce em forma corpórea, estava dando início ao ministério público de Jesus e também a capacitação divina para a missão da redenção. E aí lembramos do Antigo Testamento, como por exemplo o profeta Isaías, no capítulo 61, quando fala sobre essa promessa de que o Espírito capacitaria para pregar, curar, libertar, abrir a vista aos cegos e até mesmo para proclamar o ano aceitável, o ano do favor, o ano da graça, o ano do jubileu. E nesta promessa, Jesus se apropria, está lá em Lucas 4, dentro da sinagoga, do rolo de Isaías, e diz que nele estava se cumprindo. Então, a descida do Espírito é esse momento que precisa marcar publicamente o início do ministério e mostrar de uma forma que pudesse ratificar o ministério de Jesus, de que o Espírito o aprovava. Era normal dentro de Israel ter aprovação divina que pudesse ser percebida e testemunhada. Havia pessoas, havia João Batista, mas quando a gente percebe a Trindade em ação, lembramos que precisava de 2 ou 3 pessoas para que houvesse, então, de forma pública o testemunho, pudesse averiguar e comprovar. É o momento em que os céus e a terra comprovam e indicam a natureza do ministério de Jesus, a base da operação e a objetividade do ministério de Jesus. Ele veio cumprir algo divino, por isso sobre ele está o Espírito. E havia promessas de que o Espírito iria repousar sobre ele, estaria com ele. Então, do nascimento, batismo, vida, obra, morte e até ressurreição de Jesus, percebe-se essa ação do Espírito, que fica como uma promessa para a igreja, que se percebe na descida do Espírito, nos apóstolos e atuando até hoje. Que maravilha. O terceiro subponto vai falar da voz do Pai, a aprovação celestial, né? E nós estamos falando de um ponto, falando da revelação trinitária do batismo de Jesus. Pastor João Germano, eu vou contigo, porque quando Deus diz, né, ali, né, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me compraz, melhor dizendo, né? Ali a lição vai dizer que é uma declaração solene e pública do Pai. Ele está chancelando o momento ali, né? Exatamente, ele está confirmando que o Filho está ali dentro do plano eterno pré-estabelecido, dentro do plano de Deus desde a eternidade. E ele está confirmando publicamente perante todo, e era uma multidão que estava ali, e a maioria deles, por que não dizer todos, eram judeus que estavam ali, que estão ouvindo essas palavras, Deus dizendo, é o meu filho. E a lição, inclusive, nosso conteúdo que será acessado no dia que você estiver estudando esta lição e comentando esta lição, e você, professor, estiver apresentando esta lição, você vai perceber, a lição vai estar falando que não é uma inauguração da filiação, é sim uma confirmação de que ele é o filho dentro do plano pré-estabelecido. É o que está lá no Salmo de número 2, que é sobre o meu filho, beijai o filho. Lá está no Salmo 2, se a gente voltar lá no texto do Salmo 2, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre este momento. E, inclusive, eu queria até chamar a atenção para a abertura do Evangelho de João. O Evangelho de João, todos sabem, especialmente os professores, sabem disso, que é o último evangelho a ser escrito, depois de todos os demais textos já terem sido escritos, que ele é um texto totalmente de cunho teológico, ele não é crônico, ele é teológico, tanto que ele já inicia com uma expressão bastante teológica. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Então aqui está confirmando, e esta voz no dia do batismo confirma exatamente isso daqui, porque no verso 14 vai dizer, do capítulo 1 de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele está chancelando, como já foi várias vezes usada essa expressão aqui nesse primeiro comentário, essa voz celestial ela está não inaugurando a filiação. Ele sempre foi o Filho, e ele sempre é o Filho, igual ao Pai e ao Espírito, que é o assunto que nós vamos tratar aqui ao longo de todo o nosso comentário. Mas nesse momento a voz confirma, é o meu Filho que eu enviei a este mundo para ser o Salvador. E aí a própria lição diz, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. É Deus no céu confirmando, é o meu filho, é o plano e está acontecendo, entrou em erupção. Vamos usar esse termo, o plano que já estava desde a eternidade pré-estabelecido. Há um detalhe importante que a gente não pode esquecer, se fôssemos tentar olhar esses subpontos iniciais, que é o cumprimento de promessas. E quando a gente pensa no público judaico, nos primeiros leitores e nessa realidade de que precisava testificação, porque o pai testifica do filho, o filho a respeito do pai, né? Olha que interessante. Havia duas promessas no livro do profeta Isaías. Isaías 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Olha o versículo 2. Repousará, então tinha que ter esse momento, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Agora, continuando, Isaías ainda profetiza o que foi bem colocado agora pelo pastor. 42, versículo 1, junta os dois momentos, a descida do Espírito e a voz do Pai. Olha que importante. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em que a minha alma se agrada. Ó, o Pai disse que ele gera prazer. Agora a continuação, pus sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então, promessas estão sendo cumpridas, o que nos lembra que Jesus veio cumprir o que sobre ele estava escrito, de um projeto de redenção eterna, por isso que a promessa já foi feita, e o Deus que prometeu, ele é fiel, ele cumpre, e nós só estamos no momento do cumprimento histórico, temporal, mas nele o Cordeiro já foi imolado antes de tudo ser feito. A promessa é eterna, a redenção é um fato, e nele se sustenta todas as coisas. E a gente percebe aqui, né, como muito bem foi colocado pelo autor aqui, e por vocês, a gente percebe Pai falando, o Filho ali sendo, né, batizado, o Espírito descendo. É impossível não enxergar aqui essa ação da Trindade, né? Nós veremos alguns detalhes mais para frente, mas há uma confirmação, estão trabalhando junto. E esse é o Filho que agrada ao Pai. De certa forma, Jesus é o que Adão foi criado para ser e não foi. Ele é o Filho que não deu prazer. Jesus, esse é o Filho que me dá prazer. Esse é o Filho que cumpre. Esse é aquilo que Paulo diz, esse primeiro Adão, o primeiro tipo de ser humano, não trouxe a base de justiça. Mas esse, para se cumprir a justiça, esse trouxe o favor de Deus. É ele que diz, seja feita a sua vontade, não a minha, né? É interessante, já bem comentado por vocês dois aqui, pastor João Germano e pastor Rômulo. Eu só quero trazer um verso que eu guardo ele muito, que é Apocalipse 13:8. Uau. Ele vai dizer, eu vou ler o versículo, mas olha só, e será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Tem outra tradução, essa eu estou com a NA. Qual que é a sua tradução, pastor João Germano? A minha é a fiel. A fiel. Então, a fiel ela tem uma conotação um pouquinho diferente aqui de colocação de palavra, que fica melhor a compreensão. Apocalipse 13:8. 13:8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, ou a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Olha. Quer dizer, vocês já bem explicaram aqui
Antes da fundação do mundo, na eternidade já havia um plano, né? Quer dizer, Deus não, nessa voz aqui, ele não disse, agora você passa a ser filho. Ele já Isso. era. Será analisado isso, nós teremos lições específicas para tratar sobre o filho, e lá vai ser tratado sobre isso. Inclusive, é um cuidado que nós precisamos ter nessa primeira lição, você que vai lecionar a primeira lição, porque ela é a plataforma. Como ela é a plataforma, cada um destes assuntos, eles serão, me permitam o termo tão esdrúxulo, dissecados. Vão ser esmiuçados aqui a seguir. E aí entra a questão da geração, que Paulo fala aos Colossenses, que há textos nas cartas paulinas que falam, e muita gente confunde. Essa expressão geração é a entrada no mundo físico humano. E não que ele, aquele momento, Deus o criou ali e então passou a existir. Não, ele é eterno com o Pai e com o Espírito. Por isso, eternamente gerado. Eternamente gerado. Tão importantes que Origens trabalha, Agostinho amplia do eternamente, né? Se é eterno, significa que sempre existiu, né? Não foi criado. Isso é glorioso, né? Os mesmos atributos, né? Como é importante nessa primeira lição, até a gente lembrar isso que já foi colocado, que nós estamos trabalhando com algo absoluto. Isso aqui é um axioma, é uma verdade indubitável. É impossível você ser um cristão bíblico, crer em Jesus e não crer no que a Bíblia diz. Não tem como você desassociar o Filho do Pai e do Espírito. Então, esse momento do batismo, que é um momento inicial, e existia essa conotação de uma iniciação batismal dentro da cultura judaica, do próprio grupo dos fariseus, essa ideia, e a igreja primitiva vai dar continuidade a essa ideia de João Batista, e vai trazer o batismo como uma acepção, uma ideia de receber alguém, de identificar alguém. Nesse momento de introdução e de identificação, Jesus é apresentado, tem o Pai, tem o Espírito, está se cumprindo promessas como lemos, aponta para algo futuro, é glorioso, esse é um momento ímpar e há muitas lições, há uma identificação de Jesus com a realidade do ser humano, porque sua morte vai ser expiatória, por isso que ele aponta para algo futuro, há uma encarnação, há o Espírito atuante se manifestando, há o Pai falando, a promessa acontecendo, esse é um momento glorioso em que a gente vê aquilo que vai ser estudado, né? A gente está tendo muito cuidado aqui para não entrar nas outras aulas, mas aquilo que a gente chama da economia, a trindade econômica, esta ação salvífica que tem particular e também em conjunto. Então, um pai fala, o Espírito desce, essa unção, essa capacitação do Espírito, Jesus está sendo batizado, está se identificando ao início no ministério, há uma aprovação, uma legitimidade nesse ministério. Então, a Trindade age e trabalha em consonância. E é isso que torna esse assunto tão glorioso, esse trimestre tão pautável, assim, né? Glória a Deus, né? A sinopse desse ponto diz assim, a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. E terminando aí, pensando nesse primeiro ponto, a revelação trinitária no batismo de Jesus, nós vamos para o segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Pastor Rômulo, eu vou contigo. Primeiro subponto, unidade e distinção pessoal, né? Uno em essência, a lição diz, e triuno em pessoa. Vamos explicar isso, pastor? É glorioso, porque, veja, há uma unidade e uma distinção pessoal. A gente observa isso muito no projeto salvífico. Até o autor coloca muito bem, baseado em vários textos, eu não vou ler cada um deles para não tomar muito tempo, mas veja como ele coloca. O Pai planeja em relação à salvação e elege. E aí estão os textos nos quais se baseia. O Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Então, é uma só essência, os três são divinos, têm as mesmas qualidades, os mesmos atributos, trabalham em conjunto, mas nós estamos falando de três pessoas distintas. E aí nós temos que ter um cuidado para não colocar uma acima da outra, apesar que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Mas para a gente não cair, por exemplo, no erro que Orígenes caiu, né? E colocar e confundir o que é ser subordinado em relação à salvação, de um respeitar a ação do outro
e pensar que em qualidades um é a primeira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a terceira. Não que seja totalmente errado usar esse termo, mas ele não é teologicamente o melhor termo, porque nós estamos falando da mesma essência, mesma qualidade, mesmos atributos. Agora, 3 pessoas. E aí o autor, eu queria destacar aqui, presta atenção, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando que Deus, um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. Então nós não estamos falando de uma unidade monolítica, nós estamos falando daquilo que a gente podia chamar 3 pessoas distintas em uma manifestação dinâmica, absoluta, una em essência, mas manifesta em ação de forma distinta. Cada um está agindo para o mesmo propósito, porém são 3 pessoas. E por isso nós cremos em uma trindade e não num triteísmo. Não estamos falando aqui de 3 deuses, mas de um Deus em essência manifesta em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os detalhes daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais. Poderíamos dizer então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Sim. né? A linha reta. Pastor João Germano, pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Ele já apontava, né? O Antigo Testamento já apontava para essa unidade divina, né? Exatamente. A nossa lição destaca aí com muita propriedade, partindo lá do Gênesis 1:1. A abertura do texto bíblico, o Bereshit bara Elohim, aonde aparece essa expressão aqui, deixa muito clara. A expressão ali, inclusive a nossa lição explica isso, que o verbo aqui, bara, que é criar a partir do nada, criar sem substância aparente, sem matéria-prima, ele está no singular, enquanto que a palavra Elohim está no plural, já designando aqui que existe sim um contexto. E aí a lição cita aqui, eu quero até lembrar, todos conhecem essa explicação, mas para você apresentar aos seus alunos, o Gênesis 1:26, quando Deus fala da criação do homem, lá está de novo a forma plural. Ele aparece dizendo façamos. E não vou fazer, farei, estou fazendo. Não, façamos. Depois nós temos o Gênesis ainda 3:22, eu separei os textos aqui só para ir mencionando eles para você. Os Gênesis 22, diz o Senhor falando que o homem é igual a um, eis que o homem é como um de nós. Não está dizendo igual a minha pessoa, semelhante a mim ou igual a mim. Não, ele está dizendo é igual a um de nós. E aí continua, lá no 11, capítulo 11 de Gênesis, versículo de número 7, novamente, eia, desçamos. Novamente aparece a forma plural. Eu estou citando os textos aqui, eu separei eles. Tem também o Isaías, né? Isaías 68, é isso, né? 6:8. 6:8. Isaías 6:8, que eu também tenho aqui separado. Depois disso, ouvi uma voz que dizia aquele famoso encontro de Isaías com o Senhor, e aí ele diz: quem há de ir por nós? Em relação a isto, eu quis trazer aqui, e é importante, as 2 formas que, pelo menos no texto do Antigo Testamento, aparecem para a unidade. Primeiro, a unidade absoluta, que é o Yahid, e a unidade composta, que é o Ehad, que na verdade é o que vai aparecer lá no texto do Shema Israel. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um só Deus. É o termo que aparece lá, Ehad. E aí eu separei um texto aqui para nós olharmos e observarmos, que é Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Se você puder levar esse texto para apresentar aos seus alunos, o verso de número 24, ele vai falar algo que parece não ter nada a ver com o contexto aqui, mas serve para explicar sobre essa distinção entre
unidade absoluta e unidade composta. O verso 24 diz que eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Aqui está aparecendo novamente essa palavra. Então, e há uma explicação nítida. Se você pegasse um cacho de uva e se você separa uma uva aqui, coloca aqui, é Yahid. É uma unidade absoluta. Quando você tem o cacho de uva, é Ehard. É o composto. Então, são vários em um só, juntos em um só. Então, ambos, uma só carne que vai aparecer lá no Gênesis, lembra? Lembra? Gênesis 2 e 24? E ambos serão uma só carne. Mas continuam sendo duas pessoas. O homem e a mulher, como uma só carne. Porque é uma unidade composta. E é isso que o texto está falando exatamente sobre esse. Há um outro texto que é 1 João 5 e 7, se nós quisermos olhar aqui, mas há uma divergência, e eu fui pesquisar sobre o texto e analisar, que muitos citam esse texto, e você pode até citá-lo sem nenhum problema. Mas dentro de estudos mais aprofundados, dentro da academia, alguém pode questionar esse detalhe. É o verso de número 7, 1 João 5, 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, o verbo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, o texto aqui está definido. Mas se você for a um contexto acadêmico, os senhores são aprofundados, sabem que alguém vai dizer, não, mas isso não está no texto alexandrino, que é o texto primevo, está só no bizantino, que é posterior, pode ser inserção. Então, tem esse detalhe aqui. Mas tem os outros textos que provam isso. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos tendo essa apresentação de Deus como uma pluralidade. Um Deus em 3 pessoas, mas uma só. Um Deus na mesma essência, da mesma substância que os concílios, que é assunto posterior, vão defender isso, da mesma essência, mas em 3 pessoas. Então, é isso que o nosso conteúdo está passando aqui, que o Antigo Testamento todo... E é interessante isso, e eu já lhe devolvo a palavra, pastor Ivalci, porque às vezes alguém diz assim, mas pegue esse texto do Deuteronômio, pegue essa questãozinha que vocês estão falando aí de Yahid e Ehard e pergunte para um judeu. É óbvio, é evidente. Os judeus mataram o Senhor Jesus, eles não receberam. Os judeus não receberam o Senhor Jesus. Então, é óbvio que eu não vou encontrar jamais apoio de um judeu ortodoxo, um judeu verdadeiro, que não seja um judeu messiânico que posteriormente tenha crido em Cristo, eu não vou encontrar nenhum apoio que ele defenda que não, o Antigo Testamento, que lá no Shema Israel, um dos textos mais significantes da história de Israel, de toda a teologia judaica, é um dos textos mais importantes, ele não vai jamais concordar comigo que esse termo Ehard, aí, um só, é uma unidade composta e que ali cabe mais alguém. Não, ele não vai concordar. Por quê? Porque ele é monoteísta no sentido estrito da palavra. É um só Deus, não tem mais espaço para ninguém. Então, a antiga aliança, o Antigo Testamento revela. Revela, e nós partimos da Bíblia. Senão alguém vai dizer assim, não, isso aí é coisa dos concílios. E aí já vem, não, isso foi Constantino, porque foi não, isso aí foi Atanásio, no concílio de Nicéia. Não. A Bíblia prova isso. Olhamos então para esse ponto, né, dessa pluralidade, mas o Novo Testamento, eu vou contigo agora, pastor Rômulo, é a Trindade explicada no Novo Testamento, né? Então nós precisamos de olhar para essa... É claro que tudo volta para a declaração, ela é pública e solene, né? Mas é interessante olhar para isso, porque eu quero citar o texto, e até Ian projeta aí, 1 de Pedro 1 e 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 2, né? Eleito segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a nova aliança, o Novo Testamento, ele explica bem, né, pastor? Nós não estamos falando, claro, de
três deuses, mas de três pessoas que são um Deus. Como é que a gente percebe isso no Novo Testamento, né? A gente percebe, por exemplo, na fórmula batismal ensinado por Jesus, percebe-se também na bênção apostólica e até quando a Bíblia trabalha com um tema tão importante na teologia paulina relacionado à eleição, né? É esse escolha e chamado salvífico. Por exemplo, coloca aqui o autor, né? Na fórmula batismal, Mateus 28:19, palavra de Jesus dizendo, batizando-os em nome. Em primeiro lugar, estamos falando de nome e identidade. Então, uma unidade. Agora veja, uma mesma essência com três pessoas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo aqui, como colocou o autor, singular, nome. Tá? Indica uma só essência, mas três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo ocorre, como citamos, a bênção apostólica, lá na segunda carta à Igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 13, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Três pessoas de modo equitativo, estão no mesmo nível, mesma essência, porém, três pessoas. Mas também nós podemos pensar sobre a eleição, e aí estamos citando a primeira epístola geral de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A participação das três pessoas na obra da salvação, ou a trindade econômica, como a gente diz. Cada um atuando para o mesmo fim. Paulo até acrescenta assim, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, do versículo 4 até o 6. Então, o Novo Testamento deixa claro, poderíamos entrar em outras questões, mas aí vamos acabar invadindo outras aulas. Por exemplo, oração a Cristo no Novo Testamento, Jesus ser adorado, atributos de Deus e nomes de Deus agora sendo colocados também em relação ao Filho e até ao Espírito, né? A forma que um aponta para o outro, que trabalham de forma conjunta, mas eu não quero adentrar, hoje é só uma visão panorâmica, como colocamos aqui, mas fica claro nesses textos e no Novo Testamento a ação da Trindade como três pessoas, um Deus, com a capacidade divina, são seres divinos, então temos que ter um pouco de cuidado com algumas frases, algumas colocações que são repetidas sem as pessoas prestarem atenção no que estão dizendo. Então, estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E já foi matéria, será, não podemos pensar que no momento da encarnação Jesus deixou de ser Deus. Então, precisamos evidenciar sempre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus, né? Então pensamos nesse segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas, né? Olhando para a unidade, distinção pessoal, pluralidade e unidade do Antigo Testamento e a trindade explicada no Novo Testamento, entendendo que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E permita-me dizer uma coisa, com muito respeito literário, a gente não está aqui desqualificando de forma nenhuma duas questões, uma questão linguística e uma questão contextual. Como assim? É óbvio que se nós não tivéssemos a revelação de Jesus e o Novo Testamento, e a gente olhasse só para o texto hebraico, seja na Torá ou até nos profetas, sem ter a divina revelação e a manifestação do Espírito que aponta para Jesus, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus, né? Então, é claro que olhando para a literatura, nós sabemos que partimos de uma ideia de um monoteísmo, há muita discussão histórica, se estamos inicialmente falando de um monoteísmo, se estamos falando de um enoteísmo, não é um bloco monolítico, há um desenvolvimento, há um judaísmo desenvolvido antes do primeiro templo, durante o primeiro templo, no retorno. Nós sabemos que há muitas construções e desenvolvimentos e que às vezes as palavras usadas para Deus também aparecem em menos constância, mas são citadas também para deuses ou para outras divindades e são emprestadas da cultura semítica. Nós não estamos dizendo que quando o texto foi escrito havia clareza no autor ou nas edições posteriores que foram feitas, muito menos nos leitores, de uma visão trinitária.
É óbvio, a gente sabe que existe uma questão também do verbo majestático, existem questões que estão relacionadas às expressões hebraicas e às colocações. Agora, o que estamos colocando aqui é que existe pelo menos uma ideia, e aparece já no hebraico, de uma unidade composta, e que a gente pode chamar a partir do Novo Testamento de dinâmica. E aí olhamos para o Novo Testamento e temos uma revelação maior. Na linguagem paulina, o véu caiu. E aquele véu que cobria Moisés, inclusive para não aparecer que era uma glória desvanecente, agora fica claro. Em Jesus temos, à luz do escritor de Hebreus, o Novo Testamento, que faz essa conciliação do antigo e novo pacto, e essa revelação maior em Jesus, nós temos a expressão exata de quem Deus é. Então, existe vestígios, como o pastor João Germano colocou muito bem em expressões, uma palavra plural, um verbo aqui e uma construção no singular, essa ideia da unidade composta linguística, existe profecias, uma linguagem do Antigo Testamento, e aí a gente está olhando ali, não está totalmente claro, mas quando chega no Novo Testamento e a gente pega a Bíblia como um todo, e a gente olha para trás, muitas coisas vão sendo contadas depois. É aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Isso. E aí vai ficando mais nítido. Então, a gente entende hoje a Trindade e consegue perceber esse caminho, assim como a gente consegue, por exemplo, perceber nas profecias, nos simbolismos, nas figuras importantes do Antigo Testamento, coisas que apontam para Jesus. Mas é óbvio que uma pessoa pegando só o texto do Primeiro Testamento, né, só pegando a Tanar, ele não vai conseguir identificar isso. Tá? Então, existe sim aquilo que foi colocado pelo pastor, e talvez nem todos que estão comunicando conosco aqui, estão nos assistindo, sabem o que é Shema Israel, né? Nós estamos falando de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel. Tem um Senhor, seu Deus. Agora, veja, chama-nos a atenção de ser Elohim e não apenas Eloá. Chama-nos a atenção dessas palavras aparecerem. E essa revelação progressiva mostra algo, aponta para algo. Não é só uma experiência ou uma esperança messiânica. Há um ser divino, há um ser capacitado, há um ser que carrega a salvação, que leva a iniquidade, que traz um novo estado, que traz um novo pacto, que escreveria leis no coração. Então, existem muitos vestígios, inclusive proféticos, que apontam... Está representado em toda a simbologia judaica. Toda simbologia, profecias. Então, a gente está só tateando aqui, né? Claro que a gente respeita o texto dentro do seu contexto. A gente sabe que existe um contexto imediato, linguístico, que isso não estava claro, que os autores, que os redatores, que as primeiras comunidades não tinham essa noção. Mas como nós temos a palavra de Deus inteira e hoje o Espírito que nos revela e a manifestação do Deus exato em Jesus, e quem vê o Pai em Jesus, quem vê um vê o outro, e aqui está a Trindade porque eu e o Pai somos um, né? A gente tem uma revelação maior de quem é Deus agora através de Jesus. E aí a gente pode, pelo Espírito que aplica a salvação, como vimos, o Pai ele planeja, Jesus executa, o Espírito aplica, olhar e aí o véu cai. Né? Então, o que falta para muitos não é um conhecimento linguístico ou histórico. Sabe o que falta? É a revelação através do Espírito Santo, mostrando quem é Jesus e convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E aí, pegando um todo, é impossível olhar para as Escrituras no Antigo Testamento, nesses detalhes linguísticos, proféticos, simbólicos, olhar para promessas e o cumprimento delas e não ver a Trindade em ação. É impossível olhar para a Bíblia e não ver a Trindade. Qualquer leitura fora disso é apenas tentativas humanas, porque a Trindade divina, ela nos compromete e ela nos chama para uma responsabilidade de um projeto eterno. E mostra um Deus em ação na história, inclusive aqui e agora, manifesto. E não apenas um conceito de uma divindade distante. E aí permita-me concluir dizendo assim, ó, não é porque às vezes um termo, ele é às vezes, poucas vezes na Bíblia e algumas vezes de forma externa utilizado como a palavra Deus ou deuses, Elohim, que desqualifica. Um termo pode ser muito bem utilizado, né? Mas quando estamos falando no sentido aqui sagrado, sacro e por isso Santíssima Trindade, estamos falando de algo divino, glorioso, algo eterno, poderoso,
majestoso. Então nós estamos tentando enxergar isso que está por inferência, como vimos na língua, ou aquilo que está revelado e claro, e a Bíblia não deixa dúvidas. Por isso afirmar, e é muito importante que o professor diga ao aluno, que nós literalmente cremos nisso. E para nós, como foi colocado desde o início, isso é basilar. É herético não crer na Trindade Divina. É bíblico, é teológico, é saudável e é essencial crer na Trindade Divina. Porque quem negar isso, nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito, e quem nega não tem salvação. Só existe salvação através de uma fé em Jesus, por uma obra planejada pelo Pai, executada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Então é importante, vale lembrar você, professor, que você tem que crer no que você está ensinando, tá? Não é só ir lá e dar uma aula. Exato. Isso aí tem que estar como convicção. Pastor João. Exatamente. Você precisa ser convertido, você precisa entender. É interessante que dentro do que o senhor falou, eu estava lembrando o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus deixa isso muito claro, diz a Nicodemos, olha, Nicodemos, da carne é carne. Se não houver a manifestação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, você não vai entender. Aí Jesus foi longe, chegou a dizer, olha, você é mestre, não está lhe faltando conteúdo, não está lhe faltando palavra, não está lhe faltando letra, está lhe faltando o Espírito. Você precisa receber a revelação do Espírito para entender esta grande e maravilhosa realidade da Trindade Divina. A sinopse desse ponto 2 diz assim: a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é 3 deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até eu acho que não sei se vocês concordam, acho que os professores poderiam, para ser bem didático, aqui nessa palavra essência, se quiser colocar uma flechinha aqui, coloca lá natureza, atributo, as qualidades inseparáveis do ser, né? Talvez vai ficar mais fácil deles entenderem do que estamos dizendo um só Deus, mas 3 pessoas distintas. Isso é base para entender a revista inteira, né? Maravilha, isso é ótimo, perfeito. Vamos agora então para o terceiro ponto dessa lição, a relevância da Trindade para a fé cristã. Pastor João Germano, eu vou com o senhor agora no primeiro ponto, subponto dessa lição, depois concluo o segundo subponto com o pastor Rômulo. O desenvolvimento doutrinário da Trindade, né? A própria pergunta aqui já está na lição. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, né? Já foi comentado em entrelinhas, já até bem comentado, mas eu deixo contigo esse comentário aqui. Exatamente. Nós já vimos a base bíblica que nós temos, pela qual sustentamos o que cremos na Santíssima Trindade, mas houve um desenvolvimento histórico. Então, não é odierno, é do nascedouro da igreja. Então, desde o início, houveram esses conflitos, e aí nós vamos chegar, a lição vai definir aqui os 2 principais concílios que nós tivemos que trataram deste assunto. O primeiro deles foi o concílio de Nicéia, que em 325 produziu, então, o famoso e conhecido Credo Niceno. O que está acontecendo ali? Um bispo de Alexandria, presbítero em Alexandria, chamado Ário, ele começou a questionar, dizendo que Jesus não era Deus em essência, ele era um ser criado. E o arianismo está, até hoje, em algumas formulações até às vezes bastante camufladas, mas está aí até hoje. E nesse concílio de Nicéia, então, fica definido, concílio definido, inclusive eu fiz questão de trazer aqui ambos, tanto o credo niceno quanto o credo niceno-constantinopolitano, nome meio, né, que é de Constantinopla, que é o segundo, que é em 381, e o de 325, que é o Concílio de Nicéia, que é o Credo Niceno, ele vai falar acerca de Jesus. Por quê? Porque no Concílio de Nicéia está se defendendo a divindade de Cristo. No Concílio de Constantinopla está se defendendo a divindade do Espírito Santo. Então,
há uma elaboração dentro da história que vai se acurando os termos, vai se entendendo melhor, vai se aclarando melhor, vai se encontrando bases mais sólidas para se defender a doutrina da Trindade. Isso lá no contexto inicial. E aí, o credo niceno vai dizer o seguinte, que cremos, né? Então, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Idêntico. Nós conhecemos, eu vou terminar a leitura aqui, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Que é a mesma coisa que o credo lá em Constantinopla, em 381, vai defender. A mesma coisa, porque o problema de Constantinopla não é sobre a divindade de Cristo, isso já havia sido resolvido, inclusive Ário foi expulso, Ário foi excomungado, o próprio arianismo foi derrubado lá neste concílio. E aí, eles defendem isso. E a gente conhece, a gente até evita usar essa figura, mas quem sabe ainda alguém possa usar, que é aquela imagem que você usa dizendo, olha, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Agora, o Pai não é o Espírito, o Pai não é o Filho não é o Espírito. Não há confusão entre as pessoas. Ambos coexistem, cada um na sua atividade, no seu afã, no seu agir, no seu trabalhar, mas da mesma substância. E o Concílio de Nicéia, ele termina o seu texto, o credo, perdão, de Nicéia termina o seu texto dizendo, todos os que falem assim, ou seja, que Cristo não é Deus, são anematizados pela igreja. E aí, lá no Concílio de Constantinopla, ele vai repetir a mesma formulação que está no Concílio de Nicéia e vai acrescer, então, sobre o Espírito Santo e até sobre a igreja, que é o último ponto, mas sobre o Espírito Santo ele vai dizer, cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Esse é o texto integral do que foi decidido no concílio em 381 de Constantinopla. Então, defendendo a divindade tanto de Cristo no concílio de Nicéia, quanto do Espírito Santo e de Cristo, então, reafirmando no concílio de Constantinopla. Então, desde o começo, houve este aprofundamento, houve embates, e aí não foi apenas Ário. Não foram apenas os unitaristas, várias maneiras. Eu, inclusive, até trouxe aqui algo para que talvez possa disponibilizar de alguma forma sobre o unitarismo, crendo em 3 pessoas. O Pai é o Criador, o Filho é a criatura e o Espírito Santo impessoal. Aí o sabelianismo, que é posterior, ele vai defender que o Pai está no Velho Testamento, o Filho no Novo e o Espírito Santo hoje. E diga-se de passagem, com muito cuidado, mas com muito cuidado mesmo, muito disso já se ouviu em nossos púlpitos. Fora os Por isso a importância do estudo. Muito se ouviu. O Pai criou, o Filho restaurou e o Espírito sustenta. De certa forma, não está errado. Só que quando você leva isso para dentro de uma compreensão de uma teologia triunitária, quando você olha para a doutrina da Trindade, você vai ver, não, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estiveram juntos em substância, como homousios, que é o termo que é usado no concílio de Nicéia, vai aparecer ali, em substância a mesma pessoa. Então, inclusive, há um texto que Jesus disse, quando falaram sobre algum assunto, e Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho desde sempre. O senhor citou textos aqui hoje, desde toda a eternidade. Tanto não há um momento, não. Agora o Filho está em off. Vai descansar um pouquinho. O Espírito, hoje, então, toda a carga, todo o peso de tudo é transportado e carregado pelo Espírito. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em plena atividade. E o pior deles todos era o triteísmo, que então via 3 deuses mesmo.
Três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três deuses distintos. E, na verdade, não é assim que nós cremos. Nós cremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma pessoa, a mesma substância em três pessoas, perdão. A mesma substância, consubstancial, então, como o próprio termo do Credo Niceno e de Constantinopla vão definir, da mesma essência. O Pai, o Espírito e o Filho são a mesma pessoa em essência, distinto em atividades e em ofícios ou ministérios. O doutor Zacarias Aguiar Severa fez um resumo aqui que talvez nos ajude para uma primeira aula, né? Ele coloca assim, bom, primeiro ele explica que a palavra trindade, apesar de não estar na Bíblia como palavra trindade, está o conceito e a doutrina, né? Inicialmente, provavelmente foi usado por Tertuliano, e Tertuliano e Orígenes trabalharam na formulação inicial da doutrina da trindade. Só que ambos subordinaram o Filho ao Pai. Inclusive, Orígenes subordinou o Filho ao Pai, inclusive na essência do ser, na natureza. E o Espírito foi subordinado até mesmo ao Filho. E essa interpretação é subordinacionista da trindade. Outra que surge, foi citada aqui, o monarquianismo ou sabelianismo de Sabélio. O que ele ensina? A existência de um só monarca, que é Deus. Era uma tentativa lá no terceiro século de defender o monoteísmo contra a suspeita de um triteísmo. Tá? Exatamente. Então, dois tipos de monarquianismo. Monarquianismo dinâmico e modalista. O dinâmico negava qualquer noção de uma trindade eternamente pessoal. Eu até anotei aqui, interessante, porque eles... O monarquianismo, né? O dinâmico. Cristo era o Filho de Deus por adoção. Né? E quando pensamos no sabelianismo ou monarquianismo modalista, conhecido só como modalismo, né? É limitar Deus exclusivamente à pessoa do Pai. Mesmo assim, sustentava a plena deidade do Filho e considerava o Pai e o Filho e o Espírito Santo apenas modos sucessivos tomados pela divindade só para manifestação. Inclusive, há um conhecido grupo aí musical que canta e traz muito essas coisas aqui. É estranho dizer que é sucessivo, porque quando você olha, por exemplo, no batismo, é simultâneo. Tem o Pai, o Filho e o Espírito juntos, né? E trabalhou sempre desde a criação. Foi muito bem citado aqui, Ário, inclusive os seus precursores, discípulos arianos, até lá no 4º século ainda vão continuar dando problema, eu estava vendo aqui, ó, negando que Jesus Cristo e o Espírito Santo tivessem natureza igual ao Pai. Diziam que Jesus Cristo tinha uma natureza semelhante, como foi dita, e não idêntica à do Pai. E olha o que eles diziam mais, que depois eles foram desenvolvendo. Olha como aquilo que era ruim foi ficando pior. Aí eles desenvolveram a ideia assim, que o Filho é a primeira criatura do Pai e o Espírito é a primeira criatura do Filho. A igualdade essencial do Filho e do Espírito com o Pai foi sacrificada para que, segundo eles, a unidade da divindade fosse conservada. E aí, para combater isso, veio o Concílio de Nicéia, né, Constantinopla, muito bem colocado. Mais um detalhe interessante aqui, no Concílio de Calcedônia, em 451, foram tomadas decisões que confirmaram totalmente os concílios anteriores e ratificaram a ideia da Santíssima Trindade. E Agostinho foi elaborar muito bem esse conceito, ele diz que ele elaborou aqui no Ocidente, né? A ideia do Ocidente, da estrutura ocidental teológica. Ele tem um texto dele totalmente sobre a Trindade. Totalmente. Ele eliminou qualquer forma de subordinação. E aqui que eu queria chamar a atenção, até sublinhei, porque às vezes as pessoas falam de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, como a gente já colocou, sem prestar atenção que estão subordinando. Exato. O que não é bíblico, né? Tratar o Filho e o Espírito como inferiores ao Pai, isso não é bíblico, tá? Então, o que nos fica nítido para nós, já tivemos em revistas do ano passado e agora está sendo ampliado, né? É que sempre os concílios, eles organizam a fé e eles são uma resposta aos perigos. Se a gente vai um pouquinho mais para trás de tudo que a gente citou aqui, a gente tinha um perigo enorme com o proto-gnosticismo, enquanto nós estávamos chegando no final ali do 1º século, João vai bater. E esse proto-gnosticismo, do 2º século, ele vai se incorporar e ele vai tomar um formato tão grande, bebe desde lá do neoplatonismo, e aí ele vai misturar o mundo helênico e ele vai trazer ideias tão perigosas, né? Através do serentismo, do cetismo e tudo que se desenvolve, e a igreja vai ter que se posicionar. Qual é o perigo? Atacar quem é Deus como Pai, o Filho que foi muito atacado e o Espírito Santo que também foi. Só que o que me chama a atenção é que esses concílios se organizaram. Só que
é muito recente o estudo no meio da teologia sistemática, por exemplo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E é aqui que nós temos que enaltecer a teologia pentecostal, que fez novamente os olhos se voltarem teologicamente para a pessoa, a ação do Espírito Santo. Então, um em detrimento do outro é um equívoco, né? Então, não é uma doutrina só conciliar. O concílio só veio para combater essas heresias, organizar a fé e, de fato, elaborar bem sustentado o nosso credo. Mas nós precisamos afirmar que isso é bíblico, é teológico, é do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, é do Segundo. A Bíblia como um todo aponta para isso. Nós estamos falando de uma base de fé, né? Então, toda essa história, esse desenvolvimento, organizar essa doutrina, escolher um termo como trindade para tentar explicar isso, esse desenvolvimento, só ratifica, não desqualifica, como algumas pessoas estão dizendo na internet, tentando desqualificar. E daí nós temos dois extremos perigosos. Já que estamos numa aula, a gente precisa lembrar disso, que é o extremo daqueles que não querem nada de tradição de história, né? E do outro lado, nós temos um extremo daquele que só olha para o texto sem pensar no desenvolvimento e como a igreja foi construindo. Como chegou aqui. Né? Como chegou aqui. Exatamente. Nós temos uma história, por isso nós temos uma base de fé. Se você puder, por gentileza, mostrar de novo a declaração. Fazer a mesma menção. De fé. Isso aqui é vital. Todo professor precisa ter. Todo professor precisa ter, nós precisamos lembrar da Bíblia. E olhar a Bíblia como um todo. A Bíblia, ela tem uma unidade, uma harmonia. O pastor João Germano, o pastor Evalci, que tem conhecimento bem mais amplo que o meu, me corrija se eu estiver equivocado. Nós temos que, quando pensamos na Trindade, nós estamos falando de harmonia, unidade das Escrituras. É a Bíblia se conversando com inspiração, autoridade e com uma harmonia incrível, né? A Trindade mostra a harmonia das Escrituras. Desenvolver um termo, desenvolver essa teologia e combater heresias, isso só mostra o que é muito saudável e a seriedade do cristianismo, e não uma interpretação posterior, né? Construir um termo é uma outra questão. Agora, biblicamente, isso é uma doutrina, isso é base e a palavra de Deus aponta para isso, né? Glória ao nome de Jesus, né? Nós estamos estudando a primeira lição desse trimestre, né? O ministério da Santíssima Trindade. Olhamos aí para 3 pontos maravilhosos, né? Desenvolvemos e agradecemos a você, né, que esteve conosco. O sinopse desse ponto 3, pastor Rômulo e pastor João Germano, diz assim: a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. E nós concluímos, pastor Rômulo, e eu quero de coração agradecer a sua pessoa, pastor João Germano, que dispuseram do tempo para estar comentando essa primeira lição relevantíssima, né? Eu creio que será um trimestre impactante e vidas serão transformadas, porque o nosso propósito principal é alcançar o coração de pessoas que estão dúbias, né? Com dúvidas, né? E vocês foram muito enfáticos e comentaram com muita propriedade, né? Nós temos que ter essa convicção dentro de nós para daí exalar e fluir, né? A conclusão, ela diz assim: compreender, eu vou até lê-la, eu escrevi aqui em letras garrafais, ler a conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Dá para comentar mais uma aula só com essa conclusão aqui. Glória a Deus, nós queremos agradecer a você que está conosco, esteve durante essa programação, mas sempre está conosco aí, nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, através da TV Mão Amiga, né? Essa TV, esse canal de comunicação tão importante aqui da Igreja Assembleia de Deus São José dos Pinhais. Nosso agradecimento, porque durante todo o ano passado, durante esse ano de 2026, o diretor de comunicação, evangelista Daniel e toda a sua equipe tem nos apoiado, né? A todos os nossos comentaristas, e deixar um convite para você. Próxima lição nós vamos tratar especificamente de Deus. A lição tem o título: O Deus
Pai. Então essa será a próxima lição, a segunda aula desse trimestre. Então acesse nossas plataformas, esteja conosco, vamos caminhar junto. Tendo dúvida, questione com sabedoria, é claro. Nós estamos abertos para dar respostas dentro da palavra e vamos estar juntos caminhando aí até o arrebatamento da igreja. Eu quero pedir nesse momento para que o pastor Rômulo nos despeça em oração. Eu, antes de orar, quero agradecer também o coordenador de ensino e nossos apresentadores, né? Que aí estiveram, tanto a vida do pastor Elci, pastor Fábio e todos que se dedicaram. Amém. Louvamos a Deus por sua vida também, sua dedicação. Obrigado. Pai, nós te agradecemos Sim, pela Senhor, tua palavra, te louvamos. pelo teu Espírito que age em nós. Pai, nós te agradecemos porque ele tem nos revelado a tua vontade, quem é o Senhor. E nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos continua falando essa palavra viva e eficaz e nos guia em toda a verdade, nos lembrando do que Jesus falou. Nós oramos para que esse trimestre possa ser uma bênção sobre nossas vidas e que haja em nós, os professores, alunos e aqueles que nos assistem, que vão se sintonizar com essa emissora, que haja compreensão das Sagradas Escrituras. E que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito se revelem a nós através da manifestação de Jesus, pelo poder e atuação do Espírito Santo, para que possamos compreender a perfeita, agradável, gloriosa, maravilhosa vontade de Deus. Assim oramos com ações de graças e consagramos todo esse semestre, trimestre e, por que não dizer, esse ano, que 2026 seja um ano de bênção para todos nós. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 2026 nós temos um tema para o Campo em São José dos Pinhais, que é o Ano da Gratidão. Seja grato a Deus em tudo, seja grato a Deus vindo a EBD aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.